Olá, eu sou a Graziela Garcia, consultora aqui da área trabalhista e previdenciária da CPA. E eu vou falar um pouquinho com relação aos trabalhadores do grupo de risco da Covid-19, se a empresa ela é ou não obrigada por lei a afastá-los do trabalho presencial. Primeiro a gente lembra que existe uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Secretaria de Previdência e Trabalho número 20 de 2020. Essa portaria ela traz aí, estabelece as medidas, que devem ser observadas no âmbito aí de todas as empresas, na verdade de todas as instituições, com relação às medidas de prevenção, controle e combate aí aos riscos da transmissão do Covid-19. Nessa portaria, ela considera que são aí condições clínicas de risco para desenvolvimento da Covid-19 as seguintes situações: cardiopatias graves ou descompensadas, como por exemplo insuficiência cardíaca, infartados, portadores de arritmia, entre outros, pneumopatias graves ou descompensadas, imunodeprimidos, doentes renais crônicos em estágio avançado, diabéticos conforme aí o juízo médico, o juízo clínico, e as gestantes de alto risco. Então todo esse pessoal que tem essas condições, eles são consideradas condições clínicas de risco, é o chamado grupo de risco da Covid-19, isso pela portaria 20 de 2020. E esse pessoal do grupo de risco e também os trabalhadores com 60 anos ou mais, a portaria estabelece que a empresa deve dispensar uma atenção especial a eles, priorizando-se o quê? A permanência na residência, em teletrabalho ou trabalho remoto, ou ainda, se for atividade presencial, em local que reduza o contato com outros trabalhadores ou com o público, se for possível. Além disso, se não for possível a permanência na residência, em teletrabalho ou trabalho remoto, porque a gente sabe que tem situações, tem funções, atividades que não é possível, trabalhar remotamente. Nesse caso, a portaria estabelece que deve ser priorizado o trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho, e observado aí as demais medidas da portaria, como por exemplo, o estabelecimento aí, colocar o álcool em gel, fornecer máscara, a higienização após cada turno. Então todas essas medidas preventivas elas devem ser tomadas, principalmente quando não é possível que os trabalhadores que são do grupo de risco, que têm as condições clínicas que eu acabei de falar, e os trabalhadores com 60 anos ou mais estiverem lá no local de trabalho e não conseguirem prestar o serviço de casa, no teletrabalho. Nessa situação, a portaria não estabelece em momento algum que a empresa é obrigada a afastar esses trabalhadores. Ela coloca que a empresa deve dispensar aí uma atenção especial, porém não é obrigada a afastar. Então eles podem sim fazer o trabalho presencial, desde que observada todas as medidas aí de prevenção no local de trabalho. Além disso, se a pessoa não se sentir bem e não quiser voltar ao trabalho presencial, ela pode solicitar para a empresa uma licença não remunerada, e aí cabe à empresa acatar esse período de licença não remunerada, e durante esse período o contrato fica suspenso e depois a pessoa volta a trabalhar normalmente. Por um outro lado, se a empresa não se sentir bem de deixar aquela pessoa trabalhando presencialmente, mesmo com as medidas, ela pode, por exemplo, conceder férias, caso a pessoa já tenha o período aquisitivo completo, então dá o período de férias, ou acordar com a pessoa um período de banco de horas, porque o banco ele pode ser feito individualmente se for até 6 meses. E aí a pessoa fica em casa e depois, quando retornar, ela compensa. Ou ainda, se não der para aplicar nem as férias e nem o banco de horas e a empresa não quiser que a pessoa volte ao trabalho presencial, vai deixar a pessoa em casa em licença remunerada, pagando aí os salários normalmente.
Portanto, não há obrigatoriedade pela lei de que a empresa afaste os empregados que são do grupo de risco da Covid-19 do trabalho presencial. É possível que o trabalho presencial aconteça desde que observada todas as medidas de higiene e de combate aí à Covid-19 no ambiente de trabalho.